Olá, tudo bem, gente? Eu sou a doutora Beatriz Senzotti, eu sou odontopediatra aqui da Odontoclínica Especializada de Matão, e hoje eu vim trazer para vocês um tema super importante, que é o Janeiro Branco, né, sobre a saúde mental. E nós aqui da Odontoclínica trouxemos a doutora Elaine Magni. Tudo bem, Elaine? Tudo bem? Muito prazer em ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, por essa oportunidade de a gente poder falar da saúde mental, um tema tão importante. Um tema tão importante, né? Então, Elaine, para a gente começar, né, o nosso bate-papo, eu vou te perguntar por que a saúde mental ela é tão importante, né, na nossa vida como um todo, né? A gente percebe que quando a gente não tá bem mentalmente, o nosso corpo não flui, né? A gente não fica bem fisicamente. Sim, sem dúvida, é isso mesmo. Saúde mental e saúde física andam integradas. Então, não adianta eu cuidar do corpo, né, da parte da saúde física, que é um tema tão importante hoje em dia, que as pessoas passaram a cuidar, e é importante que cuidem, mas a gente não pode esquecer da saúde mental, Sim. né, que faz parte da nossa saúde integral. E por que que é importante? É importante porque ela que comanda, na verdade, né, o nosso corpo, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a forma como a gente vê a vida, que nos ajuda a viver com mais tranquilidade e leveza, ou de uma forma mais pesada, mais difícil, mais complicada. Por isso que é muito importante que a gente não esqueça de cuidar, de falar da nossa saúde mental. Sim, é super importante, né? E agora em janeiro surgiu a campanha, né, do Janeiro Branco. Você pode contar um pouquinho pra gente o que é essa campanha? Sim. A campanha do Janeiro Branco surgiu em 2004, né, de alguns psicólogos de Minas Gerais, com a finalidade de divulgar a saúde mental, porque é um tema pouco falado, um tema que envolve muito preconceito, né? É um tema que está muito ligado à loucura, que antigamente não se falava em prevenção de saúde mental, em cuidar. Só se cuidava quando chegava no ápice da dificuldade, né? Então é um tema muito associado assim, a preconceitos. Por isso que a campanha veio para todos os anos, né? Poder fazer uma divulgação, poder se falar disso, para levantar a importância da saúde mental, também como prevenção e como cuidado diário, né? Então, ela tem a finalidade de divulgar temas, de ter rodas de conversa, palestras, por isso que eu agradeci muito esse convite de vocês, porque é de extrema importância que se fale disso. Com certeza, né? E qual que é o tema desse ano da campanha? Então, o tema deste ano é paz e equilíbrio na saúde mental. Né? Por quê? Porque a gente está vivendo uma sociedade que preza pela correria, pela pressão de prazos, pela pressão de um número maior, cada vez maior de atividades, né? Então, a gente não está olhando muito para esse cuidado que a gente tem que ter com cada um de nós, né? Porque nós somos seres humanos e precisamos de descanso, de paz, desse equilíbrio que está faltando, porque a nossa sociedade é ao contrário, ela vai nos pressionando a fazer cada vez mais, a ter cada vez mais, né? E o que não é saudável para a gente. Então, ela traz essa proposta de repensar a paz. Aí você pode me falar assim, mas a gente sempre tem problemas. Sim, o problema é a forma como a gente lida com eles, né? Porque todos teremos problemas. Mas a paz vem da forma como eu encaro a vida, como eu levo a vida, né? E isso que é importante, a gente parar para olhar o que eu também estou precisando. Não só as exigências da sociedade, mas o que eu quero, né? Para mim, o que eu estou precisando, eu internamente, né? E não só de ter, mas no ser, né? E muitas vezes a gente descuida da minha necessidade individual. Então, eu estou precisando de descanso, eu estou precisando dormir, eu estou precisando de um lazer, né? Porque é tudo isso que vai nos ajudar a ter esse equilíbrio emocional. Certo. Senão há uma descompensação e é onde vai gerando doenças, transtornos, agravos psicológicos. Certo. Quais são os sintomas, assim, que nosso corpo demonstra quando a gente está num estado de estresse, de ansiedade? Quais são os sinais de alerta? Isso. Sinais de alerta são insônia ou sono excessivo, né? Uma dificuldade com a alimentação, quando eu estou me privando da alimentação ou quando eu estou precisando dela em excesso, né? Uma busca desenfreada, assim, por álcool e drogas, porque isso é sinal que eu estou descompensado internamente. Estou precisando de alguma substância que me acalme, né? Irritabilidade,
nervosismo, a gente vê por aí as grandes expressões de agressividade, muito claro isso na nossa sociedade, né? E isso tudo é consequência desse estresse, dessa pressão ambiental que a gente sofre e que a gente acaba não tendo esse equilíbrio do interno e o externo, então a gente acaba descompensando através dessas atitudes que a gente vê, né? Muita briga em trânsito, até tá chegando num ponto extremo de mortes por coisas banais, né? Então, esses são alguns sintomas, assim, que nos fazem prestar atenção e buscar ajuda, porque às vezes eu consigo regular, né? Eu estou precisando descansar, então vou propiciar descanso para mim, né? Agora, se está num nível muito grave, muito sério, que eu não estou dando conta de tudo que está lá dentro, eu preciso buscar ajuda, né? E aí, eu acho que é importante, Beatriz, a gente falar de uma coisa, assim, que é o preconceito. Ah, mas eu não vou ao psicólogo, eu não vou ao psiquiatra, porque eu não estou louca, né? Então, não é questão de loucura, é questão de equilíbrio. Então, se eu puder buscar isso para mim, isso é muito importante, porque vai melhorar as minhas relações sociais no trabalho, na comunidade, e o mais importante comigo mesmo, porque eu estarei mais em paz, mais tranquila, mais equilibrada para lidar com tudo que a gente tem que lidar, né? Sim, acho que no mundo que a gente vive, fazer terapia toda semana seria de extrema importância, né? Sem dúvida, Sim. sem dúvida. Porque nos ajuda a se encontrar, a olhar para a gente, né, a tirar alguns nós que nos enroscam muitas vezes, inconscientemente, né, e vai bloqueando a nossa vida, as nossas relações, em qualquer lugar onde a gente esteja. Sim. E aqui na clínica, a gente percebe muito o aumento de casos de bruxismo, né, o ranger dos dentes. Então, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão ansiosas, e não só com adultos, né, crianças. Eu vejo criança de 5, 6 anos já apertando muitos dentes, um nervosismo absurdo, né? Como que a gente pode fazer para melhorar essa situação, né? Que a gente sabe que a origem do bruxismo é a saúde mental, né? Sim. Então, é uma das consequências, né, Beatriz? Sim. Mas está mostrando pra gente que até as crianças estão num nível de pressão muito alto. Então, a gente precisa repensar essa nossa sociedade, Sim. né? E no caso de criança, os pais precisam repensar. Como que eu tô, o que que eu tô exigindo do meu filho, né? O que a gente vê muito hoje? Tem a escola, tá, a hora chega, daí tem esporte, tem inglês, tem não sei o quê, mas como pais, eles precisam olhar assim, o que é mais importante para esta fase do meu filho. Tá, o inglês vai ser importante lá na frente, vá, mas é a idade, ou a idade agora é mais para ele brincar, para ele nadar, para ele correr. Isso tudo conforme a idade da criança, claro. Não colocar várias atividades no mesmo tempo. Não sobrecarregar. Essa criança precisa descansar, essa criança precisa brincar. Então, nós estamos levando toda essa pressão da sociedade para a infância. Por isso que vocês têm sentido isso já tão cedo, né? E aí você falou como ajudar. Eu acho que de conversar mesmo com os pais, né? Mostrar o que vocês estão percebendo e que eles repensem um pouco o dia a dia dessa criança. Às vezes não é só uma pressão específica para a criança, mas às vezes a família está com alguma problemática grande e que a criança absorve isso. Ela se preocupa, ela fica tensa, angustiada, né? Aí a família precisa buscar uma ajuda também, se for esse o caso. É muito isso mesmo. Então tá bom, Elaine, eu agradeço. Esse bate-papo foi muito importante, tá? Então, a gente precisa divulgar mais, né, essa campanha. Muitas pessoas não sabem, né, o que é o Janeiro Branco. Eu comentei com algumas pessoas, né, sobre essa campanha, e as pessoas realmente não sabem. Então, você acha que falta, né, uma divulgação disso? Sim, falta, com certeza. Mas isso já é o que acontece com a saúde mental. Ela é muito negligenciada. Sim. Justamente porque eu acho que está em volta a preconceitos, essa questão da loucura que está trazendo. Né? A gente vê hoje, né, em 2026, muitas pessoas se recusando a ir ao psiquiatra, né, a ir ao psicólogo, como se isso detonasse que ele estava ficando louco. E não é nada disso, é uma outra área, né, da medicina, que assim como as áreas que cuidam do corpo, também vai cuidar da mente. E é muito importante. É mais importante, né? Sim, justamente. Então, se a pessoa tivesse um problema gastrointestinal, ela ia buscar um gastro, ia se medicar e tudo mais, se cuidar. Se a questão está nas questões emocionais, no equilíbrio emocional, é um psicólogo, um psiquiatra que ela tem que buscar. Né? Então, daí a importância mesmo dessa campanha, né? E para se falar sobre isso, né? A gente vê tantos casos de suicídio,
né? E é justamente por isso, porque há um silêncio em torno disso. Eu não posso dizer para as pessoas que eu estou sentindo isso, que eu estou muito deprimida, que eu estou muito ansiosa, porque nesse mundo agitado, muitas pessoas nem têm tempo para falar ou ouvir falar sobre isso, As né? pessoas não querem te ouvir. Sim, e silenciam esses sentimentos. Então, aquilo vai complicando, dificultando, que leva às vezes a atitudes extremas, né? Por isso a importância de buscar ajuda. Tá certo. Então, muito obrigada, viu, Elaine? Nós aqui da Odontoclínica ficamos super felizes com a sua participação e pela trazer para nossos pacientes e para a população esse tema tão importante, né? Eu que agradeço e até quero elogiar a iniciativa de vocês nesse sentido, né? Uma clínica de odonto se preocupando com isso. É muito bom saber disso. E estou sempre à disposição. Muito obrigada, viu? Tá? Eu que agradeço.